Depois de 6 anos morando aqui em Portugal, eu vou abrir hoje para vocês todas as minhas fontes de renda que eu construí ao longo desse tempo aqui em Portugal. Antes de mais nada, para você que está chegando nesse canal pela primeira vez, esse canal é destinado, na verdade, para empreendedores que investem no setor de TVDE em Portugal, que nada mais é do que o setor de Uber e Bolt aqui em Portugal, que existe uma regulamentação um pouco diferente da do Brasil. Se você se interessa por esse tema, fica aqui no canal. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre empreendedorismo também, ou vida em Portugal, de uma forma um pouco indireta e da perspectiva de alguém que empreende no setor de TVDE, fica aqui nesse canal também. Eu vou compartilhar para vocês toda a minha jornada como empreendedor, bem como eu construí todas essas fontes de renda que você vai saber aqui agora. E qual é a primeira? A primeira fonte de renda basicamente é o salário. Mas antes eu queria contextualizar para vocês em relação ao salário. Eu vim para Portugal há 6 anos atrás, através do meu emprego. Eu sou um atuário. Aí você deve estar perguntando o que é atuário. Todo mundo me pergunta isso. Inclusive, quando eu entrei na universidade, teve uma colega de curso que entrou no curso sem saber o que era. A gente passa a vida inteira respondendo o que é isso. Então, eu trouxe aqui para vocês a definição. Na verdade, eu vou fazer a pergunta agora, vou perguntar ao ChatGPT e ele vai conseguir explicar a vocês o que é um atuário. Me perguntei aqui, o que é um atuário? Um atuário é um profissional especializado em avaliar e gerenciar riscos financeiros e atuar com cálculos complexos, principalmente relacionados a seguros, pensões, fundos de investimento e gestão de riscos. Ele combina matemática, estatística, finanças e análise de dados para prever eventos futuros e calcular o impacto financeiro desses eventos. As principais áreas de atuação de um atuário são seguros, fundos de pensões e aposentadoria, gestão de riscos e investimentos. E a formação do atuário, normalmente, ele tem um curso chamado Ciências Atuariais. Essa profissão existe, apesar de vocês provavelmente nunca terem ouvido falar, como a maioria das pessoas que eu me encontro na rua e que perguntam o que é que eu faço. O atuário normalmente tem a formação de ciências atuariais, a área que combina matemática, estatística, economia, finanças, direito, regulamentações e regulamentações específicas do setor. Então, essa é a definição do ChatGPT do que é um atuário. E por que é que eu estou contando isso para vocês? Na verdade, eu estou contando isso porque a maioria das pessoas só tem informação das profissões mais conhecidas do mercado. E às vezes existem outras áreas, por exemplo, essa não é uma área de TI, é pouco conhecida. Por outro lado, é uma área que tem altíssima demanda. O atuário no mundo inteiro é um profissional super valorizado. Basicamente, um atuário não fica sem emprego. Os salários, em geral, são acima da média, inclusive no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. É uma profissão considerada uma profissão de muito alta empregabilidade e médias de salários bons, inclusive para Portugal. Então, aqui vem a primeira dica que eu dou para vocês. Procurem profissões ou atividades que nem sempre estão na vista de todo mundo. Existem algumas que são muito interessantes, têm um poder de empregabilidade muito alto e você consegue fugir do salário mínimo. Essa primeira fonte de renda aqui, ela tem uma complexidade que eu gostaria de dizer para vocês, que não é uma complexidade simples, é uma complexidade difícil. Você precisa fazer um curso na área de graduação, o curso é um curso pesado. Essa fonte de renda aqui tem uma complexidade alta, você precisa ter uma graduação completa, você precisa se especializar, ele tem um nível de dificuldade dentro do curso alto, porém, depois que você está ali na área de atuação, você tem uma facilidade de encontrar empregos e uma remuneração acima da média no geral. Então essa foi a primeira dica. Mas o que é que aconteceu aqui? Quando eu cheguei em Portugal, eu queria compartilhar com vocês antes da gente ir para a próxima dica. Quando eu cheguei em Portugal, eu cheguei já empregado com o meu visto de trabalho. Isso foi, obviamente, uma mais-valia muito grande. Nem todas as pessoas conseguem imigrar dessa maneira, eu entendo isso, mas esse foi o formato que aconteceu para mim. Só que eu cheguei há 6 anos atrás, um pouquinho antes de acontecer a pandemia. E aí o que é que aconteceu? Eu vim trabalhando, isso aqui foi por volta do mês de maio, foi quando chegaram as notícias da pandemia, e aí tudo se fechou. A minha esposa e a minha filha, que tinham chegado aqui também junto comigo,
ainda não tinham conseguido terminar o processo de reagrupamento familiar. Então, a minha esposa estava sem visto ainda, a minha filha também, e ela tinha apenas 1 ano e meio. Então, foram 2 anos aqui com tudo fechado, onde a dificuldade foi muito grande, porque foi toda a carga de responsabilidade de sustentar a família e de aguentar ali todo o processo recaiu sobre mim e sobre uma renda só, um único salário. Então, foi uma época onde houve uma pressão muito, muito, muito forte. E não foi uma época curta, foi uma época de 2 anos onde foi preciso que a gente fizesse malabarismo para que tudo funcionasse dentro de um único salário. Depois que passou a pandemia, a minha esposa começou a trabalhar na área dela. Essa também faz parte da primeira fonte de renda ainda, que são os salários, o salário meu e o salário da minha esposa. Por outro lado, quando ela começou a trabalhar, o pensamento da gente foi: a gente aguentou essa pressão durante esse tempo inteiro. Então está na hora de, em vez da gente pegar e começar a aproveitar e começar a usufruir, a gente decidiu que a gente ia manter mais ou menos o mesmo padrão de vida, com um pouquinho de melhora só para poder suprir as coisas que eram realmente muito necessárias, que a gente vinha se restringindo há muito tempo, e todo o salário que ela recebesse seria destinado a investir. E essa é a segunda fonte de renda, são investimentos no mercado financeiro. Essa fonte de renda aqui, no geral, ela é uma fonte de renda média para simples. Obviamente, você vai precisar estudar um pouco sobre o setor, vai precisar entender um pouco de investimentos, mas a partir do momento que você tem alguma ideia aqui, hoje tem muito material na internet, muitos youtubers falando sobre o assunto, muito material gratuito para você estudar se você quiser, de fontes confiáveis também. Então, aprender a investir hoje não é uma coisa que é uma caixa preta, hoje a informação está disponível. Então, a partir do momento que você aprende e ali domina mais ou menos um perfil de risco seu, isso aqui se torna uma fonte de renda um pouco mais simples, porque ela é uma renda passiva. Então, a segunda fonte de renda são os investimentos que a gente tem, que geram retorno e dividendos. Agora eu vou falar para vocês sobre a terceira fonte de renda. Depois que a gente começou a construir lá algum patrimônio que a gente guardou a partir dos investimentos, a gente começou a olhar o que é que a gente pode fazer mais. O que é que acontece? Quando eu tinha apenas a fonte de renda do meu salário e depois só a do meu salário e da minha esposa, eu sentia o quê? Que aquela pressão em cima só de uma fonte de renda ou acima de duas fontes de renda, eu não queria mais sentir isso de jeito nenhum. E ficou claro para mim que quando eu tinha só a minha fonte de renda, eu tinha uma pressão muito grande. Quando a gente teve duas fontes, que seria a minha e a da minha esposa, que eu considero aqui a primeiro tópico que a gente falou, a pressão aliviou um pouco. E eu disse, é preciso adicionar mais fontes de renda aqui para que a gente consiga construir liberdade financeira e a gente consiga diluir a pressão tanto de se manter empregado, quanto de ter melhores salários, quanto de, se eu não estiver mais aguentando o meu chefe, o meu patrão, eu posso fazer uma mudança aqui, que aquela outra fonte de renda que eu construí, de certa forma, pode me dar alguma segurança. Então, a gente construiu aquele patrimônio e agora a gente estava olhando qual é a terceira fonte de renda que a gente pode criar. A terceira fonte de renda da gente foi voltada agora para o lado de criar renda ativa e não passiva, que foi empreender. E aqui, ao contrário do que vocês devem estar pensando agora, não é o setor de TVDE. A primeira fonte de renda que a gente criou extra foi em um e-commerce. É uma loja virtual de acessórios infantis, onde a gente, a partir disso aí, conseguiu construir mais uma nova fonte de renda. Essa aqui, no geral, não é uma fonte de renda tão complexa, basta você encontrar um produto interessante, criar um marketing, um site, e-commerce, ou pode ser até uma loja no Instagram, enfim. Mas a barreira de entrada não é uma barreira muito complexa. Então essa foi a terceira fonte de renda que a gente iniciou, que é uma loja online de vendas de acessórios infantis. Vamos agora para a quarta fonte de renda. Quando a gente estava ali na loja de acessórios infantis, a gente começou a perceber que aquilo ali tinha uma certa velocidade de crescimento e a gente começou a querer olhar como a gente conseguiria acelerar isso, fazer uma coisa mais estruturada, mais robusta, que tivesse capacidade de crescer mais. E a gente não estava conseguindo fazer essa aceleração no nosso e-commerce. Foi quando a gente adicionou a nossa quarta fonte de renda,
Foi aí que a gente criou a nossa empresa, a EDA Drive. A gente começou com um modelo de aluguel de carros. A gente comprou alguns carros e colocou para alugar para motoristas aqui em Portugal. Para quem já está no setor, sabe que isso é um modelo relativamente comum de investimento aqui em Portugal. E a gente entrou nessa área também a partir da empresa EDA Drive. E essa é a nossa quarta fonte de renda. A quarta fonte é a partir do aluguel de carros a motoristas que trabalham com Uber e Bolt. Depois que a gente se entrou nesse setor, que a gente começou a ver as dificuldades, os problemas, como é que a gente consegue resolver isso, como é que a gente abre empresa, como é que a gente faz da forma mais certa, como é que a gente estrutura isso aqui de uma forma melhor, como é que a gente consegue crédito, coisas desse tipo. A gente foi documentando isso, foi aprendendo como fazer isso de forma bem feita. E então, antes de eu começar a falar da quinta fonte de renda, eu queria dizer a vocês que uma coisa muito importante para você adicionar fonte de renda é que eu fiquei pensando por muito tempo. Eu sabia que eu tinha que adicionar fontes de renda, mas eu imagino que você tem esse problema também. Quase todo mundo tem esse problema. Tá, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas o que é que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que é que eu posso, de certa forma, aprender ou criar para fazer uma fonte de renda. Então, na verdade, a dica é o seguinte: você precisa entrar em algum tipo de nicho, em algum tipo de negócio ou em algum tipo de produto. Você não vai entrar sabendo, mas você precisa entrar naquilo, aprender, documentar, se desenvolver, ver os problemas e olhar os problemas com um viés de eu vou aprender, esse problema aqui é bom. Ele é bom porque se eu aprender a resolver isso, isso aqui vai ser um problema para várias outras pessoas. E se você começar a olhar esses problemas dessa forma, você facilmente vai encontrar muitas formas de você gerar renda. E aí é que eu entro agora na nossa quinta fonte de renda, que foi a partir de ver vários problemas que ocorriam no setor de TVDE, vários problemas que aconteciam com a nossa empresa em específico e que a gente precisou passar por eles, a gente adicionou a quinta fonte de renda, que é consultorias. Essas consultorias elas se dividem em dois modelos hoje. Pode ser que no futuro a gente adicione até mais. Então, nessa quinta fonte de renda é consultorias. A primeira forma de renda de consultoria é através da mentoria para pessoas que querem abrir o seu próprio negócio também no setor de TVDE, que querem fazer isso aí de uma forma mais estratégica, com mais consciência, tentando evitar, mitigar problemas e criar a empresa de uma forma que ela esteja pronta para crescer, com toda a informação e o histórico de que a gente passou e que a gente conseguiu estruturar para que as coisas se tornassem um negócio maior e mais desenvolvido. A outra fonte de renda ainda em consultoria, que é a nossa quinta caso aqui, também surgiu aqui do TVDE, que foi em relação a como é que eu consigo crédito. Então, essa foi uma coisa que pegou muito a gente. Como é que eu vou conseguir crédito numa instituição financeira se minha empresa não tem nem histórico? E a principal coisa que faz a diferença é que a gente vai ter que sentar lá para com um banco para negociar e a gente vai ter que negociar crédito e a gente vai chegar como ali? A gente tem que chegar com um plano de negócios bem estruturado. Isso tem uma relação toda com todo o histórico da minha profissão, como eu trabalho, com o que eu trabalho ali como minha primeira fonte de renda, como atuário, me ajudou muito a conseguir adaptar isso ao nosso mundo aqui, que é o mundo do DVDE. Na quinta forma de renda, que é através de consultorias, a gente tem a consultoria para abertura de empresas e a gente tem uma consultoria que, na verdade, é um plano de negócios para apresentar aos bancos e ter uma capacidade de argumentar melhor para conseguir créditos. A sexta fonte de renda veio basicamente também de encontrar uma outra dificuldade muito grande no setor. E qual foi? Era encontrar contabilidade especializada no setor de TVDE. Então, a sexta fonte de renda, na verdade, veio também de uma dificuldade que a gente encontrou no setor. E qual foi essa? Foi a primeira que a gente pensa quando vai começar. Para abrir uma empresa, a gente precisa de um contador. Então, eu tive muita dificuldade de encontrar uma empresa de contabilidade especializada no setor de TVDE. E eu comecei a ver que isso realmente era um problema do setor. Existia alguma dificuldade, apesar de existirem contadores aqui especializados no setor, eu sentia uma dificuldade ali no começo. Então,
A partir de um momento que a empresa começou a crescer, começaram a aparecer pessoas buscando por isso, vindo perguntar se eu tinha indicação de contador, a gente montou um setor que é o setor de contabilidade especializada em TVDE, que hoje a nossa empresa EDA Drive também oferece. Então essa é a sexta fonte de renda que a gente tem hoje, depois desses 6 anos morando aqui em Portugal. Ainda olhando no setor de TVDE, qual era o outro problema, grande problema que apareceu para a gente e aparece para os outros motoristas, que a gente viu ali que poderia, de certa forma, mudar o jogo, e eu falei isso, inclusive, em um dos nossos primeiros vídeos, que mudou o jogo para mim, que era a questão de importação de carros. Então, hoje, a sétima fonte de renda é através da importação de carros. Isso aqui poderia ser um negócio à parte, ser um negócio de revenda de carros, inclusive, sem estar relacionado com o TVDE. Mas, como a partir desse negócio que a gente construiu, a partir do que a gente já vinha desenvolvendo, a gente começou a perceber essa carência, isso aqui se integrou muito bem ao nosso negócio e essa é a nossa sétima fonte de renda, que é a importação e revenda de carros aqui no mercado português. É o modelo chave na mão que vai trazer o carro e vai deixar ele pronto e legalizado para rodar aqui em Portugal. Por fim, a nossa oitava fonte de renda, também relacionado aqui ao modelo do nosso negócio, está relacionado com os motoristas que trabalham com o seu próprio carro, proporcionar que os motoristas que estão construindo a sua liberdade, que pararam de alugar carros, inclusive com a gente, pudessem trabalhar com o seu próprio carro no modelo de slot. O modelo de slot são pessoas que têm o seu próprio carro e que se agregam à frota de alguma empresa. Então hoje essa é a nossa oitava fonte de renda aqui em Portugal. Eu falei isso aqui para vocês na ideia de que vocês consigam perceber, na verdade, o modelo de pensamento e o modelo de construção aqui de fontes de renda e vocês possam entender que isso é, na verdade, a base para a gente construir uma vida financeiramente mais segura e que, na verdade, a gente vai encontrar essas fontes de renda a partir de começar a olhar algum determinado nicho ou alguma determinada necessidade da população e se colocando no local de ser a pessoa que vai resolver esse problema. Quando você começa a se colocar na posição de resolver os problemas, você vai começar a ver várias formas de fazer renda diferentes, sim. Então, depois de 6 anos aqui em Portugal, eu posso dizer que hoje a gente construiu 8 fontes de renda e que não para por aqui. Se você gostou desse conteúdo, se você gosta do mundo do TVDE, considere se inscrever aqui nesse canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo.